É muito interessante você saber que a sua alimentação pode amparar o seu parto, então pode te ajudar no seu parto normal. E é claro que eu vou falar sobre alimentação. Eu também, eu sou mestre em nutrição e eu tenho várias especializações em medicinas tradicionais, como a Ayurveda, medicina tradicional chinesa, e através da minha empresa Baby Loading, eu conecto as mulheres com seu próprio corpo. Na verdade, não sou eu, né? Eu apenas amparo. De quem faz o trabalho são as mulheres, assim, né? Eu ajudo através do Baby Loading as futuras gestantes, as gestantes e as mães no recém-pós-parto. Então, hoje vamos falar como a alimentação pode ajudar você no seu parto. E assim, há tanto que pode te ajudar. Eu gosto de ver o corpo como se tivesse um monte de fechaduras e tem tantas chaves que estão disponíveis para então ajudar a gente, como é o caso da alimentação. Então tudo na vida tem uma ação e uma reação. Então, na verdade, a alimentação já pode ajudar você desde o primeiro mês da gestação, na verdade antes disso já, mas para facilitar o entendimento hoje, a alimentação já pode ajudar você a partir do primeiro mês da gestação, né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, tudo que você faz, toda ação, né, tem uma reação, né, uma consequência para o seu parto. Então, quanto melhor seu corpo está em harmonia, isso tende a fazer com que seu parto seja mais fluido. Mas hoje eu vou focar no finalzinho da gestação. Então, a partir da semana 36, 37, os alimentos podem ajudar você de várias formas, né? Tem vários mecanismos de ação, mas hoje eu vou focar em 2 mecanismos de ação. É quando o alimento otimiza a produção hormonal ou os receptores dos hormônios. Quando eu falo sobre hormônios, eu na verdade estou falando sobre mensageiros, porque os hormônios são como se fossem mensagens sendo transportadas pelo seu corpo para seu corpo fazer algo. Isso de forma bem simplificada. Então, os alimentos podem então ajudar na produção desses hormônios ou otimizar como o seu corpo então recebe essas mensagens, como é o caso das tâmaras, que eu já vou contar. O alimento pode então fazer com que aumente a circulação, e isso é muito útil, né? Porque quando olhamos e pensamos no parto, o parto é uma expulsão. O bebê precisa ser expulso do corpo, e para isso acontecer, o corpo vai fazer um movimento de expulsão. Então, podemos estimular esse movimento através de alguns alimentos que são, então, termogênicos, alimentos que aumentam a circulação no corpo. Então, eu já falei um pouquinho das tâmaras, então vamos lá no Oriente Médio, porque, na verdade, a tradição, vamos dizer, das tâmaras vem lá do Oriente Médio. Tem até uma parte escrita, numa escritura religiosa, na qual é falado que a mulher que estava parindo seu bebê foi deitar-se embaixo de uma tamareira, e realmente as tâmaras desde então são muito pesquisadas para ajudar no trabalho de parto, e a tâmara ela tem vários mecanismos de ação, na verdade vários compostos que fazem com que ela então possa ajudar no parto. Ela pode ajudar então encurtando a fase latente do parto. Isso é interessante, né? Porque o parto pode então ter uma duração menor, e ela também faz com que os receptores de ocitocina, que é um hormônio bem importante no momento do parto, ficam mais sensíveis, né? Então ela vai otimizar esses receptores, o que é muito bom. E o segundo alimento são as folhas de framboesa, sabe? Framboesa, aquela frutinha vermelha. Então as folhas dela tem uma função de tonificar o útero. E o que isso quer dizer, tonificar o útero? É como se fosse deixar o útero assim mais forte. E você pode então tomar as folhas de framboesa já a partir da semana 37, mais ou menos, né? Quando a gestação já está a termo. Você pode tomar em torno de 2 xícaras por dia. Eu recomendo uma, no máximo 2 xícaras no dia, não mais do que isso. Então, agora eu já expliquei sobre o mecanismo de ação das tâmaras, que tem essa função então de otimizar a produção hormonal e otimizar os receptores da ocitocina. E eu também falei de tonificação, né? As folhas de framboesa podem tonificar o útero, o que é muito útil. Mas eu falei de um outro mecanismo de ação no início desse vídeo, que é quando então
aumentamos a circulação do corpo. Os alimentos que fazem isso são os alimentos mais termogênicos, os alimentos aquecedores. E um exemplo disso é a canela. A canela, por exemplo, movimenta muito, então no início da gestação queremos evitar isso, mas já no finalzinho da gestação isso pode ser muito útil. Então, as mulheres são as guardiãs da sabedoria do parto. Tem tantos fatores que podem ajudar você a ter um parto mais fluido, um parto do qual você terá boas lembranças. Eu sempre gosto de falar de você se inspirar em histórias positivas, né? Isso realmente faz a diferença. Além disso, você realmente conhecer as fases do seu parto fazem a diferença, porque você entra no parto, por mais que tenha surpresas, você entra no seu parto de forma mais preparada. Eu gosto de falar que a cozinha da vida é muito rica e a alimentação é apenas um tempero para então deixar o seu parto mais fluido. A alimentação é uma aliada natural que pode ser utilizada, claro que com consciência e orientação, mas eu digo, que a alimentação é apenas uma das chaves para a sua experiência do parto. Há muito para descobrir para então usar todas as chaves que estão ao seu alcance.